livro de Isaías, capítulo 61, foi a passagem que Jesus leu dentro da sinagoga para os religiosos. E quando ele terminou de ler, ele disse para eles assim: hoje essa palavra se cumpriu. E os religiosos se indignaram, porque aquela profecia dizia respeito ao Messias. E você sabe que eles não viam Jesus como Messias. E Jesus leu isso aqui para eles no dia, ó, a profecia de Isaías. Capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. De fato, né? Porque o Espírito de Deus já estava sobre o Senhor Jesus quando ele leu isso aqui. Lembra que quando Jesus se batizou nas águas no Rio Jordão, foi batizado por João Batista? Na mesma hora que ele se batizou nas águas, veio sobre ele o Espírito Santo. Aí ele continua dizendo: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Tudo isso aqui é muito bom, né? Você vê, restaurar os contritos de coração, trazer liberdade para quem está preso. Quem é que não quer isso? Abertura de prisão aos presos. Ou seja, ele veio para trazer libertação, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas ele não veio só para cura ou libertar os cativos. O versículo seguinte mostra o mais importante, o principal. No versículo 2 diz assim: a apregoar. Eu pedi para deixar destacado ali no telão, ó. Tá lá, está em amarelo. Apregoar o quê? O ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes. Mas agora, chegou onde eu queria. O que eu queria era isso aqui, ó. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O que é o ano aceitável? Uma das coisas que Jesus veio fazer. O ano aceitável do Senhor refere-se a um período em que o mundo tem a oportunidade de aceitar aquilo que Jesus fez, o fato dele ter oferecido a vida dele por nós. É o período em que uma pessoa tem tempo de achar arrependimento e encontrar salvação nele. A gente ouve muito falar, principalmente da parte dos evangélicos, aquela coisa de dizer assim: nós estamos vivendo no quê? Na graça. E as pessoas usam essa expressão trazendo um pensamento, trazendo uma sensação de que a coisa é fácil, ou de que a salvação é fácil porque aquilo que Jesus fez tornou fácil. Você sabe que a palavra graça dá a impressão que é de graça. Se você chega num lugar e diz assim: vem cá, quanto é que é isso aqui? Alguém diz assim: não, isso aí é de graça. Ah, é? Pode pegar? Então, as pessoas usam, e o próprio diabo trabalha com essa palavra graça, para fazer com que as pessoas
fiquem relaxadas no que diz respeito à vida delas com Deus, relaxadas em relação ao pecado, à conduta delas, e elas passam a ter no inconsciente delas ou no subconsciente delas aquele pensamento de que não tem problema se eu fizer isso de errado, se eu pecar, se eu trair, se eu adulterar, porque depois eu peço perdão a Deus e a graça de Deus vai me salvar, porque Jesus nos trouxe a graça. Como se o que Jesus fez resolvesse o problema da salvação de todo mundo e nós não precisássemos fazer nenhum sacrifício, nós não precisássemos fazer nenhum esforço. Mas logo depois que ele fala do ano aceitável, que eu entendo que isso é a graça, o que Jesus veio trazer, quando fala que ele veio trazer a graça, é a chance de qualquer pessoa, por pior que tenha sido o passado dela, ela pode ser salva. O ano aceitável do Senhor, ou a graça, é a oportunidade oferecida a todos. Jesus veio oferecer salvação para todos, para o homicida, para o pedófilo, para o bandido, para o estuprador, para a prostituta, para o negro, para o branco, para o rico, para o pobre, para o culto, para o analfabeto, para todo ser humano, para o japonês, para o brasileiro, para o judeu, para todo mundo ele veio oferecer salvação. É o ano aceitável do Senhor. Mas, se a pessoa não aceita, se a pessoa não abraça essa oportunidade que Ele deu, que é graça, mas não é de graça, se a pessoa não abraça essa oportunidade, se a pessoa rejeita o que Jesus fez por ela, então o Espírito de Deus também está sobre Jesus para anunciar o próximo passo aqui, no versículo 2, que é qual o próximo passo? O dia da vingança do nosso Deus. Então Jesus disse que quando ele veio, isso se cumpriu. E agora, cadê a graça aqui no dia da vingança do nosso Deus? Porque quando você lê ano aceitável ao Senhor, pô, que legal, mas logo em seguida fala, mas ele veio também para anunciar o dia da vingança. E o que é o dia da vingança? É o dia do juízo. Amém, pessoal? E a gente está falando de Novo Testamento, porque Jesus abriu o Velho no Novo, está lá nos Evangelhos. Jesus abriu o Velho Testamento no Novo e não desprezou o Velho. Ele falou assim, hoje se cumpriu isso aqui. O quê? Eu estou trazendo o ano aceitável, mas eu quero dizer que para quem não aceitar, vai vir o dia do quê? Da vingança. Então, bispo, quanto tempo é para nós o ano aceitável? O ano aceitável é até a volta de Jesus ou até a sua morte. Até Jesus voltar, a pessoa mais errada do mundo tem chance, ou até enquanto ela viver. E se Jesus voltar, bispo, e ela não aceitou? E se ela morrer sem aceitar, então não tem mais graça para ela. Não há mais graça para essa pessoa. Aí só tem uma coisa: esperar o dia da vingança, o dia do juízo, porque ela rejeitou a graça do Senhor Jesus. Tudo aquilo que Ele deu, o que Ele fez, todo o sacrifício que Ele fez, ela rejeitou, simplesmente. E aí vem a pergunta, né? Poxa, mas uma coisa tão boa, por que as pessoas rejeitam, bispo? As pessoas rejeitam porque elas não querem sacrificar as vontades delas.